transitividade verbal e complemento verbal. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ter sentido completo. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para ter sentido completo. Objeto direto é aquele que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Objeto indireto é aquele que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando o segundo bimestre. E o segundo bimestre vai tratar de um assunto que já é do conhecimento de vocês, mas que nós vamos dar aí um reforço, tá? Eu estarei com vocês na apostila na página 13 e no caderno de atividades, onde tem um resumo, né, do assunto, na página 2, tá bom? Do segundo volume, que é referente ao segundo bimestre, tá certo? Olha só, eu vou falar com vocês sobre transitividade verbal. Primeiro eu quero contar uma curiosidade para vocês. A gente sempre está falando de transitividade verbal, transitividade, mas a gente nunca parou para pensar no sentido do título, né, do assunto, transitividade. Os gregos, eles faziam o seguinte pensamento. A palavra transitividade, ela vem da palavra trânsito. É uma palavra derivada da palavra trânsito. Trânsito quer dizer o quê? Transitar, caminhar. Os gregos, eles tinham essa ideia de que trânsito, explicando a sua transitividade, era alguma coisa que passasse, né? É alguma coisa que passa. Então, transitividade vem da palavra trânsito e é alguma coisa que caminha, é alguma coisa que passa. O que isso tem a ver com transitividade verbal? Transitividade verbal nada mais é do que o trânsito do verbo. Se os gregos falavam que eram passar, né, alguma coisa que passa, o verbo também vai passar. Vai passar o quê? Vai passar uma função para o objeto, que é o quê? Que é praticado o sujeito, que é praticado pelo sujeito. Então, o verbo ele passa uma informação para o objeto, no caso, uma ação que é praticada pelo sujeito. Ok? Só uma curiosidade para vocês saberem de onde vem esta transitividade verbal. Ok? Transitividade verbal, eu tenho dois tipos aí de verbos que compõem este assunto. O verbo intransitivo, né? E o verbo transitivo. Aí o que vocês vão me questionar? O que é um verbo intransitivo? Um verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ter sentido completo, tá? E o que é um verbo transitivo? Ao contrário do verbo intransitivo, é aquele que precisa de complemento para ter sentido completo. Eu costumo dizer que o verbo intransitivo é um verbo independente. Nós não falamos em caminhar, os gregos não falavam em caminhar. O verbo intransitivo, ele faz o quê? Ele caminha sozinho. Por quê? Porque o sentido da oração está no próprio verbo, ok? E o verbo transitivo, eu costumo dizer que ele é dependente. Por que ele é dependente? Porque ele depende de um objeto para completar o sentido dele, né? Na oração. Então, transitividade verbal, nós estamos falando de verbo intransitivo e verbo transitivo. Lembrando que esses verbos, eles são denominados significativos ou nocionais. Então, quando vocês ouvirem falar em verbos significativos ou verbos nocionais, vocês estão falando, vocês vão ver o verbo intransitivo e o verbo transitivo.
Eu estou falando desse tipo de verbo. Aí você pode me perguntar, mas professora, e o verbo de ligação? O verbo de ligação, ele não é significativo e ele não é nocional. Por quê? Porque ele não expressa uma ação da prática ao sujeito, né? Praticada pelo sujeito. Ele expressa um estado do sujeito. Então o verbo de ligação não entra nessa classificação de significativos ou nocionais, ok? Então, eu vou dar alguns exemplos de verbo quando o verbo funciona como intransitivo e quando ele funciona como transitivo. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de cada verbo, nocional ou significativo.